Imagine a seguinte situação, você tá numa lojinha, olhando as roupinhas daquela seção, quando de repente você é abordada por duas senhorinhas, claro, japonesas, super simpáticas, super gentis, e te chamam pra tomar um chá. Você aceitaria? É claro que eu aceitei, né? Só que aceitando esse convite, eu acabei caindo em um golpe. Exatamente, esse é o tema de hoje. Eu caí num golpe no Japão e eu vou contar essa história pra vocês para que vocês não caiam nesse golpe como eu e meu marido caímos, tá legal? Então, bora lá conferir esse vídeo? Olá pessoal, eu sou a Jéssica, sejam muito bem-vindos ao Essência Jecolina. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história de verdade, aconteceu mesmo, tá? É fato verídico. Eu caí num golpe junto com meu marido, mas assim, quem foi abordada fui eu, na verdade, né? Então, como eu comecei a falar lá na introdução do vídeo, eu estava numa loja de usados. Eu amo lojinha de usados, inclusive já fiz um vídeo sobre isso. Se você não assistiu, clica aí na descrição desse vídeo que vai ter a recomendação, tá bom? Então, eu estava lá tranquila, olhando as roupinhas, quando de repente duas senhorinhas super fofinhas, japonesas, claro, me abordaram e começaram a elogiar minhas tatuagens, falar, nossa, que tatuagem legal. Eu tava na sessão infantil, gente, porque eu já dei essa dica, né? Eu tava lá na sessão infantil, olhando as roupinhas. Aí elas, você tem filha? Ai, que legal. Aí eu, não, moça, eu tô vendo pra mim mesma. E aí elas acharam isso divertido, não sei o quê, começaram a conversar um pouquinho de inglês, assim, no meio da conversa, essas coisas. E aí, no fim da conversa, elas conheceram meu marido também, porque ele tava... Porque geralmente é assim, eu fico olhando as roupas, meu marido ficou olhando os instrumentos musicais. Aí a gente se encontrou, aí ele também conheceu essas senhorinhas super simpáticas. E aí, no final desse encontro, a gente trocou o telefone, né? E aí, elas ficaram de mandar uma mensagem porque elas queriam marcar um chá. Aí eu me senti uma pessoa muito sortuda. Porque é muito difícil você ouvir uma história de que você foi abordado por, sei lá, por japonesas super fofinhas que te chamaram pra tomar um chá, né? Eu já tive amizade com japonesas, já fui na casa delas, inclusive, tudo, mas outras situações, era super diferente. Mas então eu me achei super sortuda. Aí tá bom. Aí, durante a semana, eu realmente recebi uma mensagem de texto. Gente, eles mandam SMS, tá? Ou eles mandam também mensagens... Geralmente, eles usam muito o aplicativo chamado Line, mas nesse caso, ela mandou um SMS pra mim. E aí, tá bom, ela mandou esse SMS falando, olha, Jéssica, e aí, o que você acha de a gente tomar um chá nesse fim de semana no domingo? Eu lembro que era um domingo. E eu não gosto muito de marcar coisas no domingo, porque é o dia que eu quero descansar, ficar tranquila. Marcamos então esse dia no domingo. Chegando o fatídico dia, o domingo, enquanto meu marido estava estacionando, a gente estava meio em cima da hora, e eu falei, são japonesas, eu não vou chegar atrasada de jeito nenhum. Então aí eu saí do carro, fui lá para encontrá-las na estação, enquanto meu marido foi achar um estacionamento, porque era bem pertinho da estação. Aí tá bom, chegando lá na estação, ao invés de duas japonesas, eram 3 japonesas. A terceira japonesa, ela era ainda mais fofinha. Ela era uma senhorinha bem cotoquinho, sabe? Bem pititica, assim, parece um enfeite distante. Então, ela era assim, super fofinha. E aí, eu falei, ai, que legal, gente. Elas trouxeram uma amiga pra tomar chazinho com nós. Aí tá bom, bem de frente a essa estação, é a estação de Tsurugashima, lembro muito bem onde foi. Atravessamos a rua praticamente e aí a gente foi no Mr. Donuts pra comer, claro, rosquinhas. E aí foi até engraçado porque eu e meu marido, quando a gente vai nesses lugares, a gente pega uma bandeja cada um e coloca umas 5 rosquinhas, sabe? Enquanto cada uma das veinhas pegou uma rosquinha só, eu fiquei, meu Deus do céu, passando vergonha aqui com as veinhas. Tá bom. E aí sentamos pra comer, e conversa vai, e conversa vem. E aí, claro, a conversa, gente, não tava fluindo super tranquila. Eu não falo japonês, meu marido também não fala japonês. Então ficou aquelas conversas assim, que você tá entendendo o contexto do que tava sendo falado, sabe? E aí, por enquanto, assim, por alguns minutos, a conversa era super tranquila, super de boa. Era tipo, como é que é a família, onde você nasceu, né? Tipo, que cidade do Japão que você é. A gente é do Brasil. Que cidade do Brasil vocês são? Esse tipo de coisa assim. E aí, tá bom, conversa vai, conversa vem. E aí, meio que tava assim, ó. Enquanto eu conversava com uma das senhorinhas, o meu marido ficava conversando com outras 2 das senhorinhas. E aí, tá bom, num determinado momento,
elas começaram a falar muito pro meu marido. Essas outras duas senhorinhas começaram a falar muito de religião, tipo, nossa, o mundo tá mudando, muitas guerras, né? O mundo não tá em paz, né? O mundo tá em guerra, o mundo tá, tipo, se destruindo, coisas desse tipo, assim. E aí a conversa começou a caminhar mais pra esse lado. E aí elas começaram a perguntar pra ele, você conhece um negócio chamado Nome Horengekyo? Um negócio assim. Nome Horengekyo. Nome Horengekyo. Nome Horengekyo. Nome Horengekyo. Eu acho que é esse nome aí. Se eu tiver errado, deixa nos comentários, Jéssica, sua cabeçuda. Esse nome é o certo, tá bom? Então, aí começaram a falar desse negócio aí. E por coincidência, meu marido realmente ele conhecia essa religião. Porque a avó brasileira, olha só que engraçado, ainda não era nem a avó japonesa, era a avó brasileira, ela conhecia, não sei se ela frequentava, mas ela fazia essas rezas assim, né, dessa religião. E aí ele falou, sim, eu conheço a minha avó brasileira, ela fazia essas rezas, tudo, né. Aí elas, ai, que legal, então você sabe que essa religião é uma religião muito legal porque ela é muito baratinha. Aí o meu marido começou a cair a ficha dele assim. Enquanto isso eu ainda tava falando sobre outras coisas assim com a outra senhorinha, né? E aí ele já me cutucou, né? Tipo, sou desse, né? É assim que a gente fala, tá, gente? Fala isso aí que eles vão achar que vocês estão entendendo é tudo. O akarimashita, sou desse, né? E aí ele começou a me cutucar assim, amor, a gente acabou de cair num golpe. Aí eu, que golpe, menina? Eu tô aqui conversando sobre assuntos tão legais, tão da hora, assim, trocando ideia com a senhorinha, tô treinando meu japonês. Aí, amor, vai por mim, é golpe. Aí eu, que golpe que é, menino? Não sei o quê. Aí tá bom, num determinado momento, as senhorinhas falam pro meu marido, olha, bota aqui nesse papelzinho os dados de vocês dois, os seus dados, então o seu nome completo, endereço, telefone. Aí, o que meu marido achou, gente? Nesse momento, ele estava passando pela cabeça dele. Olha, elas vão fazer uma reza pedindo por nós, vão jogar no rio, na boca do sapo, alguma coisa assim, mas é coisa positiva, é coisa legal, não é verdade? Eu acho que vocês iam concordar, não é verdade? Vocês iam lá anotar tudo e assim foi feito. E aí tá bom, aí a outra senhorinha começou a me falar também, começou a caminhar mais pra esse negócio aí. Aí eu comecei a falar, eu acho que realmente o negócio tá pegando pro lado religioso. E, gente, o meu marido é ateu, eu tenho a minha crença, meu marido ele é ateu. Então, tipo, acho que não convém muito assim, sabe? Tentar converter um ateu e tudo mais, porque sempre dá em discussão e nunca dá em nada, né? E eu já tenho a minha crença. Então, eu só sei que aí essas senhorinhas começaram a perguntar pra gente, vocês não gostariam de conhecer, tipo, de participar? Gente, isso aí é o que a gente entendeu da conversa. Pode ser que a gente tenha entendido tudo errado, tá? Mas o que a gente entendeu? Vocês não gostariam de participar de uma cerimônia? Gente, eu não sei que nome que usa. De um culto, de alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim, de culto, né? Aí eu falei, caramba, André, por mais que seja outra religião, é uma experiência nova. Eu e meu marido, a gente é meio sem senhor, sabe? A gente topa tudo. Chamou a gente, aí não é assim, vamos combinar. É tipo, ó, já tô pegando minha agenda, já tô falando, ó, semana que vem, no sábado eu posso, gente, é meio assim. Então, a gente falou o quê? A gente falou que sim, que tudo bem. Mas a forma como as coisas começaram a acontecer depois que a gente falou sim, começou a ser uma sequência de coisas com uma energia muito ruim. What? Porque parecia que tava tudo muito armado, sabe? Parece que era uma armadilha, assim, só esperando a gente só pisar, dar um passinho pra frente. E aí foi isso que aconteceu. A gente falou sim, no mesmo segundo. Sabe aquela senhorinha pititica que parecia enfeite de estante que eu falei? Ela era a chefe da quadrilha, a mandante das veinhas. Ela era a pior de todas. Porque no momento que eu falei sim, aí ela, com licença, ela catou o celular dela, já ligou pra máfia, já falou, ó, os dois caíram igual o patinho da lagoa, eles estão prontos, vamos lá, vamos levar, vamos arrancar o dinheiro desses dois idiotas. E aí foi mais ou menos isso. Ela fez uma ligação, juro por Deus. Gente, o que eu tô falando aqui é exatamente como eu tô falando, tá? Não tô aumentando nada. Eu aumento, mas não invento. E aí,
Eu só sei que ela ligou. E aí no segundo... Gente, coisa de 2 minutos depois. E a gente comendo as rosquinhas. Porque, não sei se vocês lembram, mas eu e meu marido pegamos 4, 5 rosquinhas cada um. A gente lá comendo, tentando conversar e comendo no tempo. Aí meio que enfiamos goela abaixo assim pra terminar. Porque a velhinha... Olha, tem um carro esperando a gente. Vamos. Aí o carro esperando a gente? Mas... Moça, ô senhora, volta aqui. Peraí, ó. Ô mandante da quadrilha, peraí. Não tô entendendo. Como assim? Tem um carro? Tem um carro. Sim, tem um carro. Que é a moça que participa do culto, não sei o quê. Ela tá por aqui. Aí ela vem buscar a gente. Gente, não era. Quando você fala... eu vou falar o que se passou na minha cabeça quando ela falou isso. Eu achei que fosse um carro grande, que ia caber todo mundo dentro desse carro. E aí nós iríamos para um templo lindo, maravilhoso. Mas, gente, foi só ladeira abaixo. Chegando, saímos lá do lugar. Quando a gente viu o carro, era um carro igualzinho o nosso. Era a berebinha também. Aí uma das senhoras se despediu da gente e foi embora. Aí eu, mano, tem caroço nesse angu? Tem coisa muito errada. Aí tá bom, uma das velhinhas, tipo, ela zarpou. Aí fomos eu, André, a mandante da quadrilha e uma outra senhorinha que tava na loja lá naquele dia. E a motorista. Então, éramos 5 num carro que, na verdade, é para 4 pessoas. Aí a gente foi super espremido. O dia era um dia feio, chuvoso, sabe? E aí, gente, a partir desse momento que a gente entrou nesse carro, eu juro por Deus, eu não sei, mas eu sou uma pessoa que eu meio que sinto, assim, energia, assim, das coisas, das pessoas, sabe? Do ambiente. E no momento que eu entrei naquele carro, eu já... Sabe, quando você já se liga, tipo, meu, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. E aí nós chegamos lá no lugar. Aliás, pra chegar nesse lugar, na verdade, até as veinhas estavam perdidas. Ou seja, era um lugar que nem elas tinham ido ainda. Olha essa loucura. Nem elas, porque era muito perceptível que elas estavam perdidas. Nossa, babei. Então era muito perceptível isso. Eu e meu marido, a gente só assim olhava e falava, meu, o que a gente tá fazendo aqui? O que a gente fez da nossa vida? Elas vão esquartejar a gente, jogar nosso corpo dentro de mala, levar a gente pra sei lá onde, vender a carne, vender os órgãos. Passou de tudo que você pode imaginar pela nossa cabeça. Chegamos lá nessa casa. A casa era de uma outra senhorinha, juro por Deus. Era uma senhorinha que tava lá na porta. Eu lembro que eu perguntava, mas é numa casa, não é um templo, alguma coisa assim? Porque, gente, cerimônias, essas coisas... Eu já fui muito em igreja, então... Eu não fico imaginando essas coisas, né, na casa de alguém, assim, né? Então, foi muito bizarro. Mas tá bom, aí chegamos na casa, era uma casinha bem simples, né? Não era casas que a gente já tinha conhecido, assim, japonesas, né? E aí era uma casinha muito simplesinha. A senhorinha, inclusive, você via que era uma senhorinha super simplesinha. E aí a gente entrou e a mandante da quadrilha já, ó, é aqui. E aí era um cômodo da casa... que era tipo um altarzinho com uns lugares pra você sentar no chão, assim, sabe? Bem casa japonesa mesmo, né? E aí, gente, como eu falei, é só ladeira abaixo, só piora. Aí tá bom, chegamos nesse lugar então e eu já sentindo que aquilo não era pra mim, que aquilo não era de Deus, sei lá. Gente, porque a forma como tudo aconteceu não é uma coisa assim, sabe? Parece que as pessoas já fazem já pra pegar pessoas indefesas, sabe? Mas enfim, então voltando lá, aí a mandante da quadrilha pegou como se fosse uma ficha de inscrição e começou a anotar, ela começou a pegar o papelzinho, lembra do papelzinho que meu marido preencheu, que a gente achou que ia ser papelzinho de oração, essas coisas assim, né? Então elas cataram, foi esse danado, esse papelzinho, começaram a preencher a ficha de cadastro. Aí você me pergunta, que ficha de cadastro? Boa pergunta, que ficha de cadastro? Eu também quero saber. Aí, gente, quando eu fico muito nervosa, eu fico fora de mim. Eu viro o cão chupando manga. E aí, meu filho, eu sei que eu fico cega de raiva, cega de ódio. E aí já começa a rodar a baiana que tem dentro de mim e tudo. E já, epa, que negócio é esse? Porque é meu marido que percebeu. Ela falou, fica aí sentadinhos, como quem diz assim, fica aí vocês dois idiotas que eu vou fazer as coisas aqui que tem que ser feita. Mais ou menos assim. E aí ela foi, catou o papelzinho, começou lá. Aí o meu marido foi e percebeu. E aí ele falou, amor, ela tá preenchendo um papel. Sabe aquele papelzinho lá? Ela tá preenchendo tipo uma ficha. Aí foi que eu comecei a rodar baiana. Eu falei, o quê?
Veinha mandante da quadrilha, vem cá, sua véia demônia. Catei o papelzinho da mão dela. E aí, gente, ficou a briga do papelzinho. Porque eu falava, isso aqui é meu. E a véia, não, isso aqui é meu. Isso aqui é pra vocês, é pra melhorar a vida de vocês. É porque o mundo tá em guerra. E eu, véia maldita, devolve meu negócio. E ficou nesse negócio. E eu arranquei o negócio da mão dela. Arranquei. E a véia se tremia toda. A véia ficou brava comigo. A véia ficou brava. Ela ficava falando uns negócios que eu não entendi bosta nenhuma, mas deu pra sentir o que tava sendo falado. Ela rezava assim na frente do altarzinho, tipo, Senhor, desculpa, perdoe eles, que eles não sabem o que fazem, sabe? Coisas do tipo assim. Desperdício, ela usava muita palavra, desperdício, mutainai. E aí eu catei meu papelzinho, saí da casa, bufando de raiva, chovendo, uma chuva. Gente, peraí, volta um pouco a história. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu falei o que aconteceu comigo. E eu vou falar pra vocês o que aconteceu com meu marido enquanto isso. Pra quem não sabe, meu marido, ele é extremamente bonzinho. Mas bonzinho no nível que você vai falar, mas aí, Jéssica, aí já vai pra um outro sentido, assim, bonzinho, né? Eu sei, gente. A gente caiu no golpe, na verdade, porque os dois foram bonzinhos demais. Mas aí ele, vamos dizer assim, que ele ultrapassou um pouquinho dos limites do ser bonzinho. O que ele fez? Enquanto eu tava lá toda raivosa, catando meu papelzinho, falando, cuida da sua vida, véia maldita, que eu cuido do meu, isso aqui é meu, devolve, isso aqui é meu. E ele falava o tempo todo, gente, me desculpem, ela tá nervosa, me desculpem, por favor, me desculpem. Aí você vai falar, mas Jéssica, era pra ele ter te defendido, era pra ele ter dado um Kamehameha, um Hadouken naquela véia maldita. Eu sei, gente, eu sei disso, mas ele é muito bonzinho, ele jamais conseguiria fazer mal, principalmente uma velhinha. Eu sei que ela era mandante da quadrilha, mas ele jamais conseguiria fazer mal a essa velhinha. E aí ele pedia o tempo todo desculpa, sumimasen, moshou akerimasen, sumimasen. E eu lá, Feia maldita, boca. E, gente, eu juro que Mas ficou... graças a mim, a gente foi embora de carro. É verdade. Graças ao meu marido a gente voltou de carro. Porque eu já tava com o papelzinho, já saindo assim da casa, já. Aí elas, não, espera, a gente leva vocês. Porque eu acho que elas ainda sentiam que elas tinham uma esperança que meu marido ainda caísse no golpe delas, entendeu? Porque elas já tinham visto que eu era um caso perdido. Mas elas ainda tinham na cabeça delas. A gente ainda vai conseguir, a gente ainda vai conquistar ele. E aí, por conta dele ser bonzinho, ficar pedindo misericórdia, Senhor, perdoe o que ela diz, ela não sabe o que diz. Aí elas falaram, não, então ficam tranquilos que a gente vai levar vocês lá pra onde a gente tava, lá pra estação. Porque o nosso carro tava lá, né, gente? O nosso carro tava lá no estacionamento, inclusive que o estacionamento ficou absurdo por conta desse golpe maldito que a gente caiu. E aí tá bom, aí voltamos e durante o caminho, tipo uns 15 minutos de carro mais ou menos, elas ficavam o tempo todo falando com meu marido. Não, porque é um desperdício, olha, não, porque o Fuji-san, ele precisa da ajuda de vocês, ele precisa que as pessoas acordem pra vida. E elas assim, meio que tentaram ser simpáticas também com ele. E eu assim, gente, por dentro, assim, ó, eu tava quase virando o Super Hulk, a Super She-Ra, sei lá que super personagem, Hulk. A Super Hulk, quase ficando verde, assim, de ódio. Mas eu tava aguentando só porque tava chovendo pra caramba, realmente. Então eu falei, não, vou aguentar, vou ser resiliente, porque eu preciso chegar logo no estacionamento pra pagar aquele negócio. E aí, gente, finalmente nós chegamos. Elas deixaram a gente realmente lá no lugar. Mas depois de um tempo, elas mandaram um SMS pro meu marido perguntando pra ele se ele não gostaria de tomar um chá. E, gente, essa história, ela é real, ela aconteceu com a gente. E pior que assim, acontece com muitas pessoas. Porque muitas pessoas pensam igual a gente, tipo, caramba, eu sou muito sortudo, porque... Poxa, eu tô aqui no Japão, quantas pessoas são abordadas por outros japoneses pra, né, tipo, querendo tomar um chá, querendo trocar ideia, fazer amizade, né? E assim, essa região de Saitama, essa é uma das experiências negativas que nós tivemos aqui em Saitama. Nós já tivemos 3 experiências muito ruins. Calma que eu ainda vou contar essas outras histórias pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas assim, essa região de Saitama, no geral, eu achei que é uma região que você tem que estar mais ligado. Sabe assim? Porque antes nós morávamos em regiões que isso nunca tinha acontecido, sabe? De verdade, nunca. E a gente nunca tinha imaginado que isso pudesse acontecer, né? Então,
por conta disso é que a gente acabou caindo nesse golpe. Então fica o alerta para vocês, muito cuidado com a quadrilha das veinhas. Elas são fofinhas, parecem enfeite distante, mas não são, são velhas malignas e querem o seu dinheiro. Mas é claro, gente, na cabecinha delas, elas estão fazendo certo, elas estão fazendo bem realmente, né, para a religião que elas acreditam que é a certa e tudo mais. Então, a gente entende que, assim, na cabeça delas tá certo, né? Mas a gente sabe que não, tá muito errado, porque elas querem o dinheiro nosso, tá? Então, fica ligado que isso pode acontecer com você também, se você não ficar esperto, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal, deixa aí ligado o seu sininho também para você ficar sabendo quando é que vai sair o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima, tchau, tchau!